Oi, pessoal! Hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos falar sobre o acidente com o Césio 137 que aconteceu lá em Goiânia. Então, nós estamos falando sobre radioatividade, certo? E aí, a gente precisa falar de um evento muito importante que aconteceu no nosso estado e que marcou o mundo todo, que foi esse acidente com o Césio 137, tá bom? Essa aula vai ser uma aula de interpretação de texto, tá? Então, o que precisa ser feito nessa aula? O texto precisa ser lido, é uma reportagem que eu selecionei, tá? Nós vamos ler juntos e ao final vocês irão responder questões interpretando esse texto, retirando informações que estão nele, tá? Para poder entender o que aconteceu e realmente retirar o que tem de importante nele. Então, o objetivo de hoje é compreender, então, o acidente, como ele aconteceu, o que aconteceu, quais atitudes foram tomadas, quando aconteceu, tá certo? Então, essa vai ser a aula dessa semana de ciências, vai ser referente, então, a esse acidente marcante aí que teve em Goiás. Então, vamos lá. Césio 137, o pesadelo de Goiás. Apenas 19,26 gramas de cloreto de césio 137, presentes na cápsula de 3 centímetros, foram suficientes para gerar 6.000 toneladas de rejeitos, que estão abrigados no depósito de Abadia de Goiás, onde ficarão por 300 anos. Então, essa é a chamada da reportagem, tá? Mostra pra gente que um pouquinho de césio 137, 19 gramas só, foi capaz de gerar aí 6.000 toneladas de lixo nuclear, rejeitos nucleares, tá? Que são objetos que estão contaminados com o césio 137. E esses rejeitos, eles foram enterrados lá em Abadia de Goiás, tá? Eu vou mostrar para vocês, é uma cidade que tem lá perto de Goiânia, e aí fizeram lá, vou mostrar para vocês o que fizeram, né? Enterraram lá bonitinho. E tem que ficar lá mais ou menos uns 300 anos até esse césio parar de emitir radiação. Tá? A gente vai ler. Então, vamos começar a leitura do nosso texto para depois poder interpretar. No dia 13 de setembro de 1987, então esse acidente ocorreu lá em 1987, na cidade de Goiânia, em Goiás, 2 catadores de lixo adentraram no prédio abandonado, onde outrora sediará o Instituto Goiano de Radioterapia. Dentro do prédio encontraram uma máquina de radioterapia. Então, destaca aí, ó. Os catadores de lixo encontraram lá num prédio abandonado uma máquina de radioterapia. O que é a máquina de radioterapia? É uma máquina que realiza aquela terapia para a cura do câncer, né? Mata as células do câncer. Neste aparelho estava acoplada uma cápsula de chumbo que continha elemento radioativo, o césio 137, e que fora levado por estes 2 catadores com o intuito de vender a máquina, que era composta de metal, e a cápsula de chumbo, que lhes renderia muito dinheiro em um ferro velho. Então, eles acharam aquela cápsula de chumbo e pensou que aquilo ia valer dinheiro. Pegaram aquela cápsula pesada de chumbo. Por que tem que ser chumbo? Porque só o chumbo segura a radiação emitida pelo césio 137. Então, lá dentro do chumbo estava o césio 137. Né? Então, eles não sabiam o que tinha lá dentro daquele chumbo. Então, pegou aquilo lá e achou que valia muito dinheiro. Vamos continuar. Quando os funcionários do ferro velho abriram a cápsula para separar o chumbo, encontraram um pó branco, parecido com sal de cozinha. Porém, quando no escuro, brilhava numa cor azulada. Então, quando eles viram aquele pó branco no escuro ficando todo azul, eles ficaram loucos. O dono do estabelecimento era Devair Ferreira, que junto com seus funcionários, ao desmontar a máquina, expôs ao ambiente 19,26 gramas de cloreto de césio. Ele se maravilhou com o brilho emitido pela substância
e levou o pó para casa. Olha o Césio 137 andando. Foi do ferro velho para a casa dele. Levou o pó para casa para exibir o mesmo a seus familiares, amigos e parte da vizinhança. O brilho do cloreto de Césio foi dito como algo sobrenatural, pois não se assemelhava com nada que conheciam, e alguns levaram uma amostra para casa, para mostrar para outras pessoas. Pensa, gente, 19 gramas só. A exibição do pó fluorescente decorreu por 4 dias e a área de risco aumentou, pois parte do equipamento de radioterapia também fora para outro ferro velho, espalhando ainda mais material radioativo. Então pense, não ficou só lá no ferro velho de Devair, andou ainda mais. Algumas horas depois da exposição à radiação, muitas das pessoas apresentaram sintomas como vômito, diarreia e tonturas. Então, os primeiros sintomas de quem é exposto à radiação é isso aqui: vômito, diarreia e tontura. Sem saber por que estavam passando mal, foram ao hospital, onde os médicos diagnosticavam como uma virose e receitavam remédios. Então, os médicos nem sonhavam que era radiação. Pensa, chegava lá vomitando com diarreia e com tontura, falava, ó, é virose. Porém, a esposa do dono do ferro velho, ao ver sua filha muito doente, recolheu uma amostra do pó que seu marido encontrara na máquina e levou à vigilância sanitária. Então, a esposa do Devair, ela foi muito inteligente. Ela pegou esse pó, ela suspeitou dele, sem nem ter conhecimento, né? E levou lá na vigilância sanitária. No dia 29 de setembro de 1987, após muitas pesquisas, foi diagnosticado que se tratava de um problema nuclear e que as pessoas que foram contaminadas necessitavam urgentemente serem tratadas. A descontaminação começou imediatamente, onde 249 pessoas foram cadastradas com sintomas de contaminação por substância radioativa, que foram isoladas e passaram por banho de água, vinagre, sabão e uma substância conhecida como azul da Prússia. Então, olha as primeiras atitudes que eles tomaram, né? Eles isolaram as pessoas, deram esses banhos, né? E ainda administraram essa substância azul da Prússia. Esse azul da Prússia também foi ingerido pelos contaminados, porque ajuda a eliminar o Césio 137, tanto pela urina quanto pelas fezes. Então, é um medicamento que é utilizado aí para eliminar esse Césio. Estudos comprovam que o azul da Prússia, que se o azul da Prússia for administrado 10 minutos após a contaminação radioativa, ele elimina até 60% do material radioativo do organismo. Porém, se administrado de forma tardia, elimina só 35%. Então, as pessoas que foram contaminadas há muito tempo, né, há mais de horas, só eliminava 35% da radiação que estava no corpo. Ainda continuava ali. Os danos continuavam sendo causados pela radiação. Algum tempo depois, algumas pessoas vieram a óbito, devido a não ter suportado a radiação liberada pelo material. Entre eles, a esposa e os funcionários do ferro velho. Então, olha só, a esposa do Devair e os funcionários dele faleceram, do tanto que a radiação emitida pelo Césio 137 é forte. Claro, nós estamos falando de radiações gama, radiações muito penetrantes, né? Que lesam, que lesionam o nosso tecido, que passam pela nossa pele e chegam nos nossos órgãos. Todas as roupas, objetos e pertences dos moradores contaminados foram isolados em barris e containers, que poderão ser abertos somente daqui a 180 anos, devido ao receio de contaminação. Então, olha só, todo mundo que foi contaminado, né, que pelo menos as pessoas que
deram sinal, né, que foram contaminados, eles pegaram as roupas, os pertences dessas pessoas e colocaram em barris separados, containers separados e enterraram lá em Abadia de Goiás. E vai ficar fechado por pelo menos 180 anos, no mínimo. Porque ainda está emitindo radiação, para vocês verem o poder da radiação. As vítimas foram enterradas em caixões lacrados com chumbo, porque só o chumbo barra radiação, lembra? Nós tivemos aula disso. Para evitar que a radiação contaminasse o local. Então, para não contaminar a terra ali do cemitério e todo o redor, precisava colocar em chumbo. Porém, mesmo com essa medida de segurança, moradores da região tentaram impedir o enterro, pois tinham medo de que a radiação se espalhasse pelo solo. Então, as pessoas não têm conhecimento, né? Eles ainda tentaram impedir o enterro lá das pessoas. Nesse incidente, foram 628 vítimas reconhecidas pelo Ministério Público, entre elas civis, bombeiros e policiais militares. Várias pessoas trabalharam nesse acidente, vários sem conhecimento. Tanto policiais quanto bombeiros, guardas, eles não tinham conhecimento do poder da radiação. Então, eles iam desprotegidos. No que eles iam lá, no ferro velho, nos arredores, eles se contaminavam. A Associação de Vítimas do Césio 137 tem estimativa de que mais de 6.000 pessoas tenham sido atingidas pela radiação dessa substância. As pessoas que ajudaram na descontaminação das pessoas dos locais atingidos, em sua maioria, estavam sem proteção e sem informação sobre o que realmente estava acontecendo. A grande maioria dessas pessoas apresentou problemas decorrentes da contaminação. Olha só, como leucemia, câncer e manchas de pele. Então, as pessoas que iam lá trabalhar para ajudar a descontaminar o local acabaram sendo contaminadas porque elas não sabiam que se tratava de radiação. Eles foram todos convocados para trabalhar sem saber no que estava trabalhando, gente. Foi assim. E aí eles acabaram se contaminando e desenvolveram até câncer por conta disso. Triste, né? Se ocorrer outro acidente hoje, será que é possível diminuir os danos causados às pessoas que forem expostas? Após o acidente, os farmacêuticos da Marinha do Brasil voltaram seus estudos para medicamentos que funcionem como descontaminantes de radioatividade. Eles conseguiram desenvolver o ferrocianeto de ferro e potássio, capaz de absorver 90% do césio no organismo, como mostrou testes realizados in vitro. As pesquisas e ensaios clínicos desse medicamento continuam sendo realizados, podendo os estudos serem concluídos em breve e o medicamento estar disponível para ser administrado, caso ocorra incidente do tipo. Então, primeiro, nós temos aí medicamento sendo desenvolvido. Então, se acontecer de novo, tem esse medicamento. Se acontecer de novo, nós sabemos que não pode ir desprotegido até o local. Quem for trabalhar lá tem que ir protegido, usar toda a indumentária correta, né? Não pode ir de qualquer jeito. Então, se acontecesse de novo, seria totalmente diferente. Se for levado com seriedade, seria diferente, né? A contaminação das pessoas. Como que foi a descontaminação lá em Goiânia? Como foi mencionado, o pó brilhante foi distribuído para várias pessoas, inclusive crianças, o que resultou em irradiação dos envolvidos. Móveis, objetos pessoais, casas, pisos e paredes e até partes da rua foram contaminados com Césio 137. Então, por onde o Césio passou, ele saiu contaminando. Até parede de casa ele contaminou, porque as pessoas passavam a mão no Césio, arrastavam a mão pela casa, onde passa, você encosta a mão. Então, contaminava tudo. No caso das pessoas, procedeu-se um processo de descontaminação interna e externamente, o que foi feito com sucesso, com exceção das 4 vítimas fatais imediatas, né, que era a esposa lá do Devair, a filha e os funcionários.
Aquele que poderia ser a quinta vítima por ter sido altamente contaminado e que foi descontaminado, morreu de cirrose hepática e não em decorrência do acidente. Quanto aos objetos, móveis, eletrodomésticos e etc., foram tomadas providências drásticas em razão da expectativa altamente negativa e dos temores da população. A população ficou doida, né? Pensa, tudo aquilo ali contaminante. Móveis e utensílios domésticos foram considerados rejeitos radioativos. Ó, rejeito radioativo tem que ser isolado, não pode ficar lá no meio da população. Casas foram demolidas, seus pisos. Então, por onde passou o Césio 137, eles pegaram e demoliram tudo. Arrancou até piso de casa, tá? Até asfalto de rua eles arrancaram. Após removidos, passaram também a ser rejeitos radioativos. Parte da pavimentação das ruas foi retirada. Estes rejeitos radioativos sólidos foram temporariamente armazenados em embalagens apropriadas, enquanto se aguardava a construção de um repositório adequado. A CENEM estabeleceu em 1993 uma série de procedimentos para a construção de 2 depósitos com a finalidade de abrigar de forma segura e definitiva os rejeitos radioativos decorrentes do acidente de Goiânia. O primeiro, denominado container de grande porte, foi construído em 1995, dentro dos padrões internacionais de segurança para os rejeitos menos ativos. O segundo depósito, visando os rejeitos de mais alta atividade, concluído em 1997, olha só, 10 anos depois, deverá ser mantido sob controle institucional da CENEM por 50 anos, coberto por um programa de monitoramento ambiental, de forma a assegurar que não haja impacto radiológico no presente e no futuro. Então, o que eles fizeram? Lá em Abadia de Goiás, olha esse morrinho aqui, ó. Eles fizeram esses aterros, onde eles jogaram dentro do buraco, esse buracão, é enorme esse buraco aí, ó. Eles jogaram todos os tambores e caixas, onde estavam esses rejeitos nucleares, todos os rejeitos lá que eles arrancaram lá, as roupas, os pisos, parede de casa, móvel, né? Eles jogaram dentro desses tambores. E aí jogou aí nesse buraco, lá em Abadia de Goiás, tá? E colocou, então, um monte de terra aí, cobriu esses rejeitos. Tá lá nessa cidade. E lá vai ficar, por muitos e muitos anos, coberto lá. E esse terreno, eu já fui lá até, sabe? Já fui lá ver. Ele é monitorado o tempo todo para ver se está emitindo radiação. Então, eles têm os medidores lá, certo? Tá? De radiação. E aí eles ficam monitorando para ver se está emitindo ou não radiação, para ver se a radiação está passando, né, para o meio ambiente. Então, eles monitoram o tempo todo para saber se vai dar algum problema ou não. Não é algo feito de qualquer jeito, não, tá? Aí tiveram várias reportagens na época do acidente no jornal, né? Aí eu coloquei só um exemplo aqui para vocês. Goiânia ficou exposta à radiação durante 16 dias. Então, assim, foi algo muito sério, tá? Foi um acidente muito importante. O maior do mundo fora de uma usina nuclear. Os outros ocorreram, como, por exemplo, Chernobyl, dentro de uma usina nuclear, tá? E esse foi fora. Então, ele é o maior do mundo fora de uma usina. Agora, o próximo passo é resolver as atividades. As atividades são para interpretar o texto, tá? Então, você vai ter número 1 até o número 7, tá certo? Então, analise essas questões. Se precisar pesquisar na internet, pode pesquisar, sem problema. Pesquise na internet, responda, belezinha, bonitinho, e poste no GPA, tá bom? Essa é a aula de hoje. Não se esqueça de postar. E aí a gente se vê, então, na próxima aula.
que será também sobre um acidente nuclear muito famoso, já que o nosso tema é radioatividade, tá bom? Então, até mais, a gente se vê na próxima aula. Tchau!